para abrirem a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Evangelho de Cristo, segundo o relato de Lucas. Capítulo 8. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 40 até o versículo 56. Lucas 8, de 40 a 56, os irmãos encontraram? Estarei lendo, peço que os irmãos acompanhem, mantenham a Bíblia aberta para as consultas que vamos fazer. A palavra do nosso Deus diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele, e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, bendito e poderoso, nós agora nos encontramos mais uma vez diante da Tua preciosa palavra para te pedir que o Senhor nos ensine, ó Deus, que o Senhor nos ajude e nos guie para o entendimento correto da Tua palavra e para que ela seja viva em nossas vidas, porque ela de fato é. Para que ela seja totalmente aplicável a nós, de modo que possamos confiar em Ti, ó Deus, em toda e qualquer situação. Porque o Senhor é o Pai bendito e poderoso. É o Pai que não desampara os seus filhos, que não abandona os seus eleitos, que ama cada um dos seus. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a riqueza do Teu Evangelho, a profundidade, a imensidão, a glória do que é revelado para nós através da Tua Palavra. E te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar, Pai, em nossas vidas da forma correta. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use como um mero instrumento para a glória do Teu santo nome, pois sem Ti eu sou totalmente incapaz de falar a Tua verdade. Sem Ti, ó Deus, nada pode sair da minha boca que Te agrade. Portanto, eu confio em Ti totalmente e humildemente me entrego em Tuas mãos para poder ser usado por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, me ajude. Amém.
Meus irmãos, o título dessa mensagem é Final Feliz. Todo mundo quer ter um, né? Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando eu estava assistindo o filme Vingadores Ultimato, incrível, no cinema, chegou um momento da história onde absolutamente tudo parecia dar errado. Seria impossível, quem assistiu lembra, seria impossível as coisas terem um final feliz. Um momento onde todos os heróis estavam morrendo, cenas tristes acontecendo, uma coisa assim terrível. E era aquele momento crucial da história, que muitas histórias têm, que nós lemos nos livros, que assistimos nos filmes, que parece que todas as coisas estão dando errado mesmo e que vai acabar ali, porque não tem um jeito. A gente pensa, raciocina, e não tem um jeito de aquilo ser consertado. Não tem uma saída para ter um final feliz. Mas aí aconteceu uma grande reviravolta na história. O famoso escritor Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele chama esses momentos de reviravolta épicas, ele deu um nome para isso, chamando de eucatástrofe. É o contrário de uma catástrofe. E aí, no cinema, eu lembro que começaram a surgir aqueles portais, né, dos heróis, e eles começaram a surgir, e dezenas, talvez centenas de heróis começaram a surgir na tela. E as pessoas no cinema começaram a gritar, enlouquecidas. E realmente foi uma coisa incrível, foi épico aquela cena. As pessoas comemoravam, gritavam. Foi emocionante. Ali foi verdadeiramente uma obra de arte. Os heróis surgiram, heróis que a gente nem imaginava que ia surgir para aquela batalha, surgiram. E finalmente teve-se um final feliz na história. Alguns autores sabem fazer isso de uma forma muito magistral. Escrever uma saída de modo que a gente que está só assistindo parece que vai dar tudo errado. E quando toda mínima fagulha de esperança parecia se dissipar, se perder, então surge essa reviravolta. E as coisas começam finalmente a apontar para um desfecho feliz. Esse é o conceito de eucatástrofe que o Tolkien escreve, que o Tolkien fala. Mas a verdade, irmãos, é que apesar dele ter definido o termo, criado um termo para descrever essa situação de reviravolta épica que pode acontecer as histórias dele mesmo são repletas disso. Ele por si só não é o inventor do conceito. Ele por si só não é o inventor desse tipo de narrativa, desse tipo de história. Há um autor primário que escreveu a maior das histórias de reviravolta, de vitória, de final feliz, em meio a um caos já narrado. Um caos instaurado, e a reviravolta vem. Esse mesmo autor não escreve ficção. Esse é o autor da vida. É o nosso Deus, é o nosso Pai. A palavra de Deus, ela não só narra o desfecho de todas as coisas, como uma grande e final vitória de Cristo, mas narra também como muitas reviravoltas, como muitas catástrofes acontecem na vida de pessoas que durante a sua caminhada cheia de catástrofes esbarram com o Senhor. E aí o Senhor promove reviravoltas na vida dessas pessoas. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ver como houve uma grande reviravolta na vida daquele endemoniado de Gadara. De como aquele homem, quando encontrou com Cristo, teve sua vida totalmente modificada. Ele foi liberto da pior da escravidão que a gente pode imaginar. E nós vimos como uma única ordem, o Senhor Jesus Cristo fez com que ele tivesse um final verdadeiramente feliz. Hoje nós veremos as reviravoltas na vida de duas famílias, de duas pessoas em especial. Lucas narra a reviravolta que Cristo promove na vida de Jairo e na vida de uma mulher que padecia doente há muitos anos. Então, em primeiro lugar, eu quero tratar com os irmãos a verdade de que uma fagulha de fé, ela move montanhas. Não é qualquer fé. É a fé verdadeira naquele que pode fazer isso. O texto dessa manhã começa com, eu peço que os irmãos estejam atentos à palavra de Deus, começa com o que Lucas escreve no versículo 40. Dizendo assim, isso é o que acontece imediatamente após o texto do endemoniado de Gadara, do Gadareno.
Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E você que ouviu a mensagem da semana passada, você deve começar a perceber que existe uma grande diferença aqui. Porque em Gadara, quando Jesus para o barco, ancora o barco na praia, que vem aquele homem totalmente possesso ao seu encontro, e Jesus promove aquela libertação, e os demônios vão para os porcos, por volta de 2000, e eles se atiram ao penhasco e morrem. O que acontece é que aquela cidade, mesmo vendo a grandiosidade do que Cristo fez, não o recebeu. Jesus não pôde nem pisar os pés lá. Dali mesmo da praia, ele subiu no barco e voltou. Mas agora o relato que nos é dado é que do outro lado, ele era muito esperado. Tinha uma multidão ansiosa para ver Cristo. Então tem aqui uma grande diferença. Enquanto lá rejeitado, do lado de cá aclamado. Nós bem sabemos que, infelizmente, muitas dessas pessoas que o aclamavam agora, quando eu chegasse na sua última semana, estariam gritando para crucificá-lo. Mas é interessante como aquelas pessoas agora estavam ansiosas para ouvir de Cristo, para ver mais sinais, para aprender mais da palavra graciosa do Mestre. Versículo 41 nos diz: eis que veio um homem chamado Jairo. Esse é o primeiro personagem da história de hoje. Que era chefe da sinagoga. Observe as prerrogativas desse homem, chefe da sinagoga. Olha o que ele fez, e prostrando-se aos pés de Jesus, se ajoelhou diante de Cristo, suplicou-lhe que fosse até a sua casa. Esse homem se jogou aos pés de Cristo, suplicou: mestre, por favor, vá na minha casa, a gente precisa de você. A gente precisa do Senhor. Você pergunta assim, mas quem é Jairo? Jairo era um homem de fé. Não era qualquer homem de fé. Jairo era um líder espiritual daquele povo. O texto nos diz que Jairo não era também qualquer líder espiritual. Ele era o chefe da sinagoga. Era alguém que presidia a sinagoga daquele lugar. Ou seja, era uma pessoa respeitada em Israel. Respeitada pelos sacerdotes, respeitada pelos escribas, pelos fariseus, por todos dentro do judaísmo. Todos os praticantes da fé judaica. Aquele homem era um homem de respeito. Então, quando a gente começa a entender quem era aquela figura, quem era aquele Jairo que se ajoelha aos pés de Cristo, você deve começar agora a perceber o que significava para Jairo chegar aos pés de Cristo, se ajoelhar, clamar e dizer assim: venha na minha casa, porque só o Senhor pode me salvar agora. Só tem o Senhor agora. Você deve lembrar que, nesse momento, muitos sacerdotes, escribas e fariseus já haviam declarado uma guerra contra Cristo. A gente já leu passagens onde eles estavam já tentando pegar Jesus em alguma contradição, para poder dizer: olha, esse homem rejeita a lei de Moisés. Eles tentaram pegar Jesus em contradição, tentaram pegar os discípulos em contradição, acusando eles de quebrar a lei de Deus, acusando de quebrar o sábado, porque Jesus curou no sábado, e coisas do tipo. Então, se prostrar aos pés de Jesus significava dizer: há uma grande possibilidade de eu perder o meu status de líder espiritual. Há uma grande possibilidade de eu não ser mais aclamado, não ser mais respeitado diante das outras autoridades, porque elas já declararam guerra contra Cristo. Mas eu vou fazer isso. Eu vou me dobrar, me curvar ante os pés do Mestre, porque só Ele pode fazer o que eu necessito. Talvez já tenha pensado: o que é que vale a minha reputação se o que eu tinha de mais precioso eu estou prestes a perder? Não vale absolutamente nada. E aqui está. Lucas narra o motivo, a grande questão pelo qual Jairo o fez isso. Versículo 42 está escrito: pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Essa era a situação de Jairo. O seu título não podia fazer nada. Os médicos que haviam, com a pouca medicina da época, nada podiam fazer por ela. Ela estava à beira da morte. Literalmente uma moribunda. A sua pequena estava prestes a morrer. Meu irmão, simplesmente eu posso tentar descrever, mas não tem como descrever o que Jairo estava sentindo.
Não tem como descrever o tamanho do desespero, o tamanho dessa dor. O que acontece é que Jairo certamente já tinha ouvido falar de Cristo. Talvez ele mesmo já tivesse visto, presenciado alguma pregação do Mestre, ou alguns de seus milagres. E aí Lucas narra como Jairo clama ao Senhor, Cristo disposto a ajudá-lo, vai à sua casa, mas o seu pedido é interrompido. Talvez seja interrompido por algo que eu e você julgue não tão importante e não tão breve quanto a causa de Jairo. Mas a pessoa que o interrompe certamente sentia-se assim. Então é dito, enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. E agora vai surgir aqui um encontro de duas histórias de aflição. Um encontro de duas histórias de aflição. E aí você deve, por um relato como esse, perceber, saber que não é só você que passa por aflições. Mas muitas pessoas ao nosso redor podem, nos mesmos dias que nós estamos aflitos, estarem também necessitando do Mestre como nós. Às vezes a gente tem um senso de urgência de que a nossa causa é sempre melhor, é mais importante e mais breve do que a dos outros. Versículo 43 diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Agora surgiu uma figura feminina na história. E Jairo a gente sabe o nome. Essa mulher a gente não sabe. Não é dito quem ela é. Mas também não importa. Agora essa mulher é colocada na história e você deve tentar perceber como era terrível, como era complicadíssima a sua situação. Essa mulher tinha 12 anos que padecia com uma hemorragia, um fluxo de sangue que não cessava, uma menstruação contínua. 12 anos. Talvez seja mais fácil um pouco para as mulheres entender, porque passam por cólicas e coisas do tipo. Agora imagine esse estado, 12 anos, sem cessar. O texto nos conta que ela tinha gastado tudo. Ela tinha simplesmente perdido todos os seus bens. Não tinha sobrado nada mais a ela. Porque ela tinha tentado gastar com o médico, buscando uma solução, uma cura. E nada podia conter esse fluxo. Nada podia fazer com que ela sarasse. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem que não são 12 dias de cólica, de aflição. São 12 anos. Para entendermos melhor a situação daquela mulher, é necessário que a gente entenda também um pouquinho do contexto judaico. É necessário que você entenda também um pouquinho da condição que aquela hemorragia imputava àquela mulher. Era um desgaste de 12 anos de sofrimento, mas não era só isso. Era também 12 anos que, pela lei judaica, aquela mulher estava cerimonialmente impura. Isso significa que por 12 anos ela não pôde entrar no templo. Por 12 anos ela não pôde levar o seu sacrifício da Páscoa. Por 12 anos ela foi impedida de publicamente adorar o Senhor. Tinham rabinos daquela época que diziam o seguinte: se a mulher sabe que está prestes a menstruar, está próxima, ela não deve nem imputar, só em saber que já está perto. Claro que isso era uma interpretação absurda, né? O que significava estar cerimonialmente impura? Significava dizer que ela não podia entrar no templo. Significava que sua vida de adoração estava prejudicada. Significava que qualquer pessoa que tocasse em uma mulher impura em seus dias de menstruação também pela lei estava impuro. O que significa isso? Significa que se aquela mulher era solteira, ela não podia se casar, porque nenhum homem ia querer. Se ela fosse casada, ela não poderia desfrutar do seu casamento, porque ela não poderia ter as relações naturais do casamento, estando impura. Ia fazer do seu marido ficar impuro também. Seus relacionamentos estavam prejudicados,
Ninguém ousava tocá-la, porque tinha medo de estar impuro também. Então não eram só os relacionamentos amorosos, mas de amizade, de família. Uma coisa que a gente faz muito comum, que a gente aperta a mão de todo mundo, dá um abraço às pessoas que a gente... Isso não existia para ela. Por 12 anos. Ela estava fisicamente debilitada. Ter uma hemorragia por 12 anos, um fluxo contínuo, significa estar perdendo sangue por 12 anos. Ela estava frágil, sem forças, talvez anêmica. Todas essas condições subsistindo ao mesmo tempo na vida de uma pessoa por 12 anos. Então, talvez, quando a gente lê assim, você pense, não, o caso dela também não era tão simples assim, para que Jesus não podia interromper o pedido de Jairo para curá-la. Ela já estava vivendo como uma pessoa morta. Ela não tinha nenhuma relação humana comum. E aí essa passagem é tão incrível que ela apresenta o choque dessas duas pessoas. E tem grandes contrastes entre Jairo e aquela mulher, mas também tem grandes semelhanças. Ele era um líder da sinagoga. Olha que contraste. Ela era uma pessoa que nem podia adorar publicamente. Ele era um homem de muitas posses, porque para ser líder da sinagoga tinha que ser alguém proeminente. Ela era uma mulher que não tinha mais nada. Ela tinha gastado tudo tentando a cura e não tinha conseguido. Aquele homem havia desfrutado uma das maiores bênçãos que Deus pode dar para uma pessoa, que é dar um filho. Ele tinha desfrutado daquilo por 12 anos. A sua filhinha pequena, amada. Agora aquela mulher padecia 12 anos. Enquanto Jairo desfrutava de sua filha, ela padecia com aquela doença pelos mesmos 12 anos. Não é à toa, meus irmãos, que aquela menina tinha 12 anos, aquela mulher passava por aquela enfermidade por 12 anos. Isso não são coincidências bíblicas. Ele decidiu se expor publicamente, sendo que ele era o que mais tinha a perder nesse aspecto. Ela tentou fazer isso escondida, chegar por trás, tocar na roupa, porque pensava, se só tocar eu vou ser curada e vamos embora. Que contraste, né? Mas também tem grandes semelhanças entre os dois casos. Eles estavam agora unidos por uma dor que a gente só poderia sentir e descrever se nós passássemos pela mesma coisa. Ela há bastante tempo, 12 anos, e ele prestes a perder o que tinha de melhor por 12 anos. Mas a maior semelhança de ambos foi a fagulha pequena de fé. Mas não é fé em qualquer coisa. Não é esperança em qualquer coisa. É a fé naquele que pode todas as coisas. Essa é a fé que pode mover montanhas. Eles buscaram na mesma fonte. Naquele que podia trazer solução para todas as dores, para todas as fraquezas. Jesus Cristo, Senhor, o nosso Deus. Então você já deve saber o que está para acontecer. Você já deve ter percebido essa tônica na palavra de Deus. Todos aqueles que têm um encontro real com Cristo estão prestes a passar pela eucatástrofe do Senhor. A reviravolta necessária para um final feliz. Uma grande e maravilhosa reviravolta. Então, em segundo lugar, temos o toque do Senhor. Versículo 44 diz assim: veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E o que acontece aqui? E logo a hemorragia dela estancou. E imediatamente ela foi curada. Essa foi a estratégia dela, para não ser notada. Ela veio por trás, talvez ela temesse tocar no Senhor, e o Senhor repreender ela, dizendo, você tá louca, mulher? Você é impura, não toque em mim para não ficar impuro. Talvez ela pensasse isso. Então ela decidiu tocar só na roupa, num lugar mais discreto, para que ele não percebesse que havia sido tocado, mesmo estando sendo espremido por uma multidão. Veja, pensar assim, certamente reflete uma fé frágil. Uma fé que não conhece por completo o tamanho da perfeição, da graça, da bondade, da misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Se ela conhecesse, ela saía gritando, Jesus, estou aqui, me toque. Mas ela foi disfarçadamente por trás. E é engraçado como muitas pessoas elas tentam se aproximar de Cristo assim, timidamente. Talvez você mesmo
tenha feito isso, ou esteja tentando fazer isso, chegar sem ser notado apenas para usufruir o bem de Deus, sem querer ter um compromisso com Ele, ou sem querer ser notado por ninguém, talvez seja uma grande vergonha ser considerado crente para você. Talvez você tente ser como um daqueles 9 leprosos curados, mas que não voltaram para dar graças ao Senhor. Mas a verdade, meus irmãos, é que para tocar a Cristo e para ouvir o que ele disse àquela mulher, ou seja, para ser chamado de filho, ser adotado pelo Senhor como membro de sua família de uma vez para sempre, você deve fazer isso às claras. Deus quer que saibam que a sua fé é pública, que a sua fé é real, que você ama a Deus e que você rejeita o mundo e a ética pecaminosa. E para evitar que a mulher simplesmente fugisse sem ser notada, é que Jesus faz essa pergunta. Versículo 45. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Essa é uma resposta que deve ser dada ao Senhor por todos aqueles que se aproximam. Se você quer se aproximar de Deus verdadeiramente, de Cristo, você tem que dizer assim: Senhor, sou eu que estou te buscando. Eu, este pecador miserável, que não merece absolutamente nada, eu estou te buscando, porque eu confio que o Senhor pode todas as coisas. Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você confesse. E aí a gente tem um Pedro, como sempre, impetuoso. Boa parte das vezes que falou de forma insensata. Ele interpreta, mais uma vez, as palavras de Jesus literalmente. É incrível, né? Como Jesus já tinha dado tantas vezes provas de que boa parte de suas palavras não deveriam ser interpretadas assim. E as pessoas ainda o fazem. Como todos negassem, Jesus pergunta: quem me tocou? Todo mundo falou: não foi eu. Pedro disse: mestre, é a multidão que eu rodeio e aperta. Você não tá vendo, não? Ele tá dizendo: tá louco. Tá vendo, não? Que tá todo mundo te apertando, não. Como é que você tá fazendo uma pergunta boba dessa? Quanta insensatez de Pedro. É evidente que uma pergunta de Jesus como essa implica em um toque diferente. Jesus está dizendo: quem me tocou com a fé verdadeira? Quem creu em mim de verdade? Versículo 46, mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Aí o que é que as pessoas fazem? Vê uma resposta boba de Pedro dessa, leem esse versículo seguinte e interpreta do mesmo jeito que Pedro interpreta. De mim saiu o poder. As pessoas começam a viajar, trazendo interpretações absurdas sobre esse texto. Irmãos, a gente não pode cometer o mesmo erro de Pedro. Quando a gente lê uma passagem como essa, a gente deve saber que o nosso Deus, o nosso Cristo, ele sabe todas as coisas. Você acha que passou por despercebido quem tocou em Jesus? Você acha que ele não sabia? Você acha que ele não sabia o motivo, o porquê do toque? Essa pergunta deve nos fazer refletir que no meio de uma multidão que estava apertando Cristo, a gente tem apenas 2 pessoas de fato confiantes em Cristo apresentadas aqui: Jairo, que já havia clamado, se ajoelhado aos pés de Cristo, e aquela mulher que se esgueirou pela multidão para tocá-lo. O toque, confesso, surge apenas de 2 pessoas em meio a uma multidão. Então não se assuste de você ver multidões gritando: Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, e pouquíssimas delas serem cristãos de verdade. A verdade é que essa pergunta de Jesus devia mover naquela mulher um constrangimento santo. Ela devia se sentir constrangida a tal modo que só restaria ela voltar e dizer: fui eu, Senhor. O Senhor me deu um grande livramento e eu te louvo por isso. Essa afirmação de Jesus: de mim saiu o poder, essa forma como Jesus diz aqui, foi feita para que não restasse dúvida de ninguém, nem daqueles que estavam ao redor dela. E possivelmente não foi todo mundo que ouviu, uma multidão faz muito barulho.
Talvez só aqueles que estivessem mais próximos. Mas essa afirmação de Jesus, de mim saiu o poder, deveria significar que não era para restar dúvidas para ninguém de que aquela cura, o que aconteceu com aquela mulher, foi verdadeiro e aconteceu por causa dele. Para que ninguém alegasse depois, não. Seu corpo finalmente conseguiu seus anticorpos lutar contra essa doença e você conseguiu ficar sã. Não. A cura foi feita por Cristo, de forma real e verdadeira. Essa afirmação nos ensina que o Senhor está acessível a nós, meus irmãos. E que se com fé verdadeira o buscarmos, tocarmos nele, não de forma mística, mas buscarmos mesmo verdadeiramente um compromisso com o Senhor, certamente nós seremos bem-aventurados. O versículo 47 diz assim: a mulher, vendo que não podia passar despercebida, ou seja, ela viu que não podia, foi constrangida publicamente. Aproximou-se trêmula, morrendo de medo. E prostrando-se diante de Jesus, agora finalmente ela fez o que Jairo fez. Só agora, depois de constrangida publicamente. Prostrando-se diante de Jesus, à vista de todo o povo, motivo porque havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Só agora ela fez isso. Só depois de confrontada por Cristo. Algumas pessoas, interpretando essa passagem, elas focam no esforço da mulher, né, para tocar Jesus. Certamente foi um esforço muito grande. Ela era frágil, seu estado de saúde era muito debilitado. Então, realmente, ela teve que fazer um esforço muito grande. Mas não se engane. O grande desafio dessa mulher foi declarar publicamente o que ela havia feito. O motivo pelo qual ela havia feito e quem o havia curado. Isso foi a grande prova de fé dela. E é só depois do mestre insistir que ela se aproxima novamente, indicando que depois de ser curada, ela tinha sido curada, ó, já ia saindo. Só depois é que ela se aproxima novamente e confessa. Ela viu que não tinha saída. A qualquer momento, ela certamente sentia que Jesus ia dizer o nome dela publicamente. Ia dizer, vem cá, você. Então ela aproximou-se. E possivelmente ela pensou, agora eu vou ser repreendida. Ele soube que eu peguei nele. Ele soube que o meu toque pode deixar alguém impuro. Como é que algum toque poderia deixar Cristo impuro? Se dele procede toda a pureza. Se dele procede toda luz que dissipa qualquer treva, qualquer escuridão. Então, confessou e não negou. Fui eu. E o motivo é esse e esse. Eu fui curada. Quantas coisas deviam estar passando na mente dela naquele momento? Aí você pensa, muitas coisas estavam passando na mente dela e de Jairo, que está aqui esperando Jesus, insistindo para saber quem foi que tinha tocado dele numa multidão, enquanto a filha dele estava prestes a morrer. A pressa que aquele homem não estava. Pensando, meu Deus, o que Jesus está fazendo aqui, tentando descobrir quem tocou. Que coisa... Talvez na cabeça ele pensasse, que coisa boba, sem sentido. Minha filha está à beira da morte, ele está aqui, conversando isso. Você consegue imaginar essa cena? O desespero de Jairo. Mas bem, depois que aquela mulher confessa o que fez, o motivo pelo qual fez e por que ela foi curada, então vem a resposta de Cristo. Totalmente diferente do que ela imaginava, mas certamente já esperada por nós, porque nós o conhecemos pelo que já está revelado. Versículo 48, então Jesus lhe disse, filha, primeiro já muda tudo, ela já não é mais aquela mulher do fruto do sangue, agora ela é filha. Isso faz toda a diferença. E diz o quê? A sua fé salvou você. Eu te pergunto, essa fé era extraordinária, era imensa? Não, ela conhecia pouquíssimo de Cristo. Mas de fato, uma pequena fagulha de fé verdadeira naquele que pode todas as coisas, pode sim mover montanhas. Então Jesus olha para ela e diz, vá em paz. E agora ela se foi. Nós não poderíamos esperar nada diferente do Senhor. Aquela mulher que antes era imunda pela lei,
Estava impura. Agora é chamada de filha. Você pode perceber o tamanho desse amor. Nenhum sacerdote tocaria nela. Jairo não tocaria nela. Muito menos receberia ela em sua casa. Ela não podia entrar num templo, mas agora teve a sua dignidade restaurada. Jesus diz, a sua fé lhe salvou. Filha, você é filha. Agora ela estava pura, purificada pelo Mestre. E também teve a sua fé aperfeiçoada por Cristo. Enquanto ela tinha uma fé muito pequena, achando que tudo geraria uma repreensão, o que Jesus devolve para ela é amor, graça, favor. E ela foi salva pelo Senhor. Agora, finalmente, ela poderia fazer uma coisa que nos últimos 12 anos ela nem sonhava em fazer. Quer dizer, ela queria fazer, mas não lembrava como seria. Que era poder desfrutar de paz. É em passagens como essa, meus irmãos, que nós temos os nossos corações acesos, iluminados para a verdade que o Senhor Jesus proclama em Mateus 17:20. Se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Evidente que isso é por causa do nosso Deus, do nosso Senhor. Então nós vimos o que o toque no Senhor, tocar no Senhor, pode produzir no homem, para todo aquele que busca Jesus verdadeiramente. Em terceiro lugar, nós vamos ver agora o toque do Senhor, o que o toque de Cristo faz. Versículo 49 diz assim, enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Já era. Aquele servo foi incumbido de dar a pior notícia que alguém poderia esperar. Os que estavam lá, provavelmente até Jairo, ali diante de Cristo, deviam pensar, enquanto ela estava viva, tinha um jeito. Afinal, Jesus desperdiçou esse tempo com ela, curando a mulher impura. Mas agora que já se foi, o que é que ele poderá fazer contra a morte? O que é que poderá fazer contra a morte? Pra você ter uma ideia, tem como saber ao certo em qual vertente teológica Jairo cria. Mas os sacerdotes, boa parte, que eram saduceus, dos sacerdotes daquela época, não acreditavam em ressurreição. Achavam isso um absurdo. Então o que é que pode acontecer agora? Ela já se foi. Se havia uma catástrofe na vida de Jairo, certamente foi essa. Se havia uma coisa terrível que podia acontecer para ele, era isso. Sua pequenina, sua princesa, não estava mais ali. O corpo morto, sem vida, jazia agora na cama, prestes a apodrecer. Na verdade, é isso que acontece com todo mundo que está sem Cristo. Apodrece moralmente e, por fim, fisicamente. O versículo 50 está escrito, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, observe as palavras de Cristo, que elas valem para nós. Não tenha medo, apenas creia e ela será salva. E agora, era a vez da fé de Jairo ser provada. A daquela mulher foi, e ela voltou. Agora era a vez de Jairo. Nós devemos sempre lembrar dessas palavras, meus irmãos. Não tenha medo, apenas creia. Só há como saber o que se passou no coração de Jairo quem passou por uma situação como essa. Mas uma coisa é certa em todas essas coisas, nós sempre podemos confiar no Mestre. Ainda que os nossos pedidos não sejam atendidos, porque a gente não sabe qual é o melhor, nós sempre podemos confiar no Mestre. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E a gente
pode começar a conjecturar, né? Imagina por que Jesus não permitiu tanta gente. Apenas os discípulos mais próximos e os pais da criança. Bem, várias são as possibilidades, ou talvez uma soma delas. Jesus talvez estivesse tendo cuidado com a menina que estava prestes a ter a sua vida, o seu espírito devolvido ao seu corpo. Mas também teve de testemunhas apenas alguns, para que a sua fama, em uma coisa tão extraordinária que estava prestes a fazer, não se espalhasse tão depressa. Porque a verdade é que ainda não havia chegado a sua hora. Ele tinha uma agenda completa para cumprir. E as coisas deviam caminhar no ritmo correto para a glória de Deus. Caso uma notícia dessa se espalhasse naquela região, aí trairia muito mais a sua fama. Pessoas que já queriam proclamar o rei pela multiplicação de pães e peixes, talvez agora o impediriam de seguir a sua jornada, a sua peregrinação pregando o evangelho. Versículo 52 está escrito: e você pode imaginar isso, uma casa de luto. Uma cena tão triste, tão comovente, tão terrível. É dito, e todos choravam e pranteavam. Se é triste uma pessoa mais velha morrer, um idoso morrer, que dirá uma criança de 12 anos? Mas Jesus disse para aquele povo: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. É incrível como um pecador incrédulo é capaz de entender as verdades de Deus e ao mesmo tempo é tão obstinado em agir de forma pecaminosa. Na verdade, o pecador incrédulo é incapaz de entender as verdades de Deus. Ele não só não entende, como obstinadamente age de forma pecaminosa. Lucas escreve que as pessoas pranteavam, choravam, até Jesus dizer, não, ela apenas dorme. Daí passaram a zombar de Jesus. Passaram a rir. Talvez não exteriormente, não dando gargalhadas, mas o seu coração. E essa mudança brusca para o mal, para uma incredulidade tão grande, só pode ser fruto do pecado. Essa zombaria, ela reflete também a incapacidade espiritual, a falta de sabedoria espiritual. Aquelas pessoas entenderam que Jesus falava literalmente, do mesmo jeito que Pedro tinha entendido. Quando perguntou, alguém me tocou? Eles entendiam que Jesus estava achando que a menina apenas dormia. Mas a verdade é que essas eram palavras, meus irmãos, de consolo. Jesus estava dizendo para a família de Jairo, que estava arrasada pela perda. Estava dizendo assim, olha, se acalme. O estado dela agora é como de alguém como quem dorme. Ela não está sentindo dor e ela está prestes a ser levantada. Jesus não estava dizendo que ela estava tirando um cochilo e que ele ia sacudir ela e acordar. Mas estava consolando Jairo, porque ainda não havia chegado a hora de ele se separar da sua filha. É surpreendente como o Senhor que salva também cura, como ele também conforta e cuida de nós. Então, Lucas relata o toque do Senhor. Lucas já relatou as fagulhas de fé de Jairo e daquela mulher. Lucas já relatou o toque da mulher em Cristo. Agora vai relatar o toque do Senhor naquela moça, naquela criança. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em alta voz, em voz alta: menina, levante-se. Observe o que o versículo 55 escreve. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. O que pode acontecer com alguém que é verdadeiramente tocado por Deus? Nada diferente do que acontece aqui. Aquele que é tocado verdadeiramente por Cristo recebe uma nova vida. Recebe vida eterna. O toque de Cristo, meus irmãos, traz cura, cuidado, libertação e vida. E assim como ele amorosamente estendeu as suas mãos poderosas para levantar aquela criança e ordenou, levante, ele também está disposto a te segurar pela mão e te fazer andar nos seus caminhos de luz, se você apenas crer e confiar no Senhor. O texto diz, imediatamente o espírito dela voltou. Isso é uma grande prova de que ela não dormia, mas de que ela verdadeiramente estava morta. E a morte
A morte física é isso. Ela rompe, ela causa a ruptura do ser humano. O ser criado por Deus completo, corpo e espírito, agora é rompido. E essas duas partes do homem se separam. Coisas que nunca foram feitas para acontecer. Essa terrível consequência do pecado, a morte, dilacera a natureza perfeita criada por Deus. Separa o corpo do espírito. Quem é que faz isso? O pecado. Essa é a trágica consequência do pecado. O pecado faz isso. Onde há pecado, há pessoas reunidas, pranteando, por luto, porque o pecado gera morte. A pergunta é como não odiar o pecado? O pior, como amar o pecado? Como que a gente pode dedicar tempo da nossa vida usufruindo do erro, do mal? Mas uma pergunta talvez mais adequada que deve ser feita é como não amar esse Deus tão bondoso que está disposto a fazer uma reviravolta em sua vida. Ele soberanamente ordenou, levante-se, e logo ela ficou sã. E logo ela foi vivificada, ressuscitada. O que nenhum homem no mundo pode fazer, meus irmãos, ele pode. Ele é o Deus do impossível. Mas aquilo que é comum, aquilo que é ordinário, o Senhor deixa para que nós mesmos façamos. Ele diz, levante-se, porque ninguém poderia dar essa ordem para uma menina que estava morta. Mas ela ouviu e obedeceu. Agora, aquilo que todo mundo pode fazer, ele ordena para que os homens façam. Ele olha para aquelas pessoas e diz, agora deem de comer a ela. Isso vocês podem fazer. Jesus poderia ter levantado ela alimentada, mas essa era a obrigação dos pais. Ele mandou que ela se levantasse, porque isso só ele podia fazer. O versículo 56 encerra a narrativa dizendo assim, seus pais ficaram maravilhados. Tem como ter outra conclusão? Tem como ter outro fim? Aquele que se encontra com Cristo verdadeiramente? Aquele que recebe o toque amoroso do Senhor? Mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Porque ainda não era chegada a sua hora. Isso agora é contado a nós. Porque ele já cumpriu todas as coisas. E agora, meus irmãos, naquela sinagoga, tinha um líder proeminente e cristão. Tinha uma família que havia sido alcançada por Cristo. Tinha uma família que certamente ia dar bons testemunhos, mesmo depois da morte do Senhor. Que iam receber os apóstolos para pregar o evangelho ali. Como eles continuaram pregando por tempos, na sinagoga, nos templos, no templo. Alguém que experimentou o toque do Senhor não pode continuar do mesmo jeito. A conclusão, meus irmãos, disso é que em Cristo nós temos um final feliz. Cristo é o agente único da perfeita reviravolta que a sua vida precisa. Da reviravolta que todos nós precisamos. E o maior exemplo dessa reviravolta é a cruz. O Messias veio, como nós vimos, cumprindo todas as profecias. Dando libertação, como vimos no caso do Gadareno, ressuscitando mortos, curando enfermos, como fez com a mulher, ressuscitando, como fez com aquela criança, fazendo grandes coisas. O Messias cumpriu toda a sua profecia. Tudo, para que não restasse dúvida de que ele era ungido de Deus. O Verbo encarnado, o Deus eterno encarnado, para cumprir tudo em nosso lugar. E ele estava fazendo todas as coisas e as pessoas estavam cada vez mais maravilhadas. Mas logo foi preso. Foi torturado e assassinado. É aquele momento da história onde todos pensam, não era dessa vez. Não tem jeito, né? A história não teve um final feliz. Mas a verdade é que foi pendurado no madeiro que ele providenciou a nossa salvação. Foi morrendo que ele nos garantiu a vida e o perdão. Quando os discípulos viram o Senhor na cruz, o que eles fizeram foi fugir. Aquele momento onde todos se dissipam e a história parece encerrar mesmo. Olha, o final não é feliz.
Acabou. Já era, eles pensaram. O mestre se foi de vez. E agora? O que resta para nós? Bem, voltaremos a ser o que éramos antes. Pescadores, cobradores de impostos, professores, empresários, advogados. Então vem a grande eucatástrofe de Deus. A grande reviravolta na história que ninguém podia fazer senão o Senhor. Que nem a história mais proeminente do autor mais incrível que já pisou nessa terra, humano comum, poderia fazer. A verdade é que a morte não podia deter aquele que é a própria vida. Ele não podia ser retido na sepultura. Ele triunfou sobre a morte, garantindo para cada um de nós, os que creem, a salvação eterna. Garantindo para nós o final feliz. É somente em Cristo, firmados em seu poder, firmados em seu amor, que podemos ter, de fato, o final feliz. Melhor que isso, que podemos ter uma eternidade feliz, porque não haverá final para aqueles que creem. Essa é a catástrofe da cruz. Esse é o final feliz que Cristo produz em nós. De graça. Amém. Convido você a se colocar de pé para que nós louvemos ao Senhor.